Olá pessoal, tudo bem? Então, só para deixar claro, tudo que eu falo aqui são questões que eu vivenciei na prática, da minha existência e da minha experiência com trabalho pessoal e profissional ao longo desses 28 anos de formação em psicologia e mais o trabalho e estudos que eu faço em terapias holísticas e física quântica. Bem, estamos agora no ano de 2023 e essa é a minha primeira mensagem do ano. Eu já deixo o meu desejo de super bênçãos para você e que é uma honra ter você aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Ho'oponopono e o quanto essa técnica é importante na minha vida e na vida de todos que a praticam. Vamos lá. Bem, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana há muitos anos já que serve para a limpeza de memórias que reincidem no inconsciente da pessoa ou subconsciente. Após anos de estudo, o Dr. Joe Dispenza, um médico renomado nos Estados Unidos, diz que tudo que vivemos são decorrentes de memórias que tivemos desde a infância e até de outras vidas. Memórias essas que ficam armazenadas no nosso inconsciente. Ele diz que apenas o momento presente é o importante, é o agora. O resto são memórias que vêm do passado, que causam depressão, ou imaginação, que provém do futuro, que causam a ansiedade. Eu percebi que eu repetia algumas memórias em minha vida, através de relacionamentos que tive com algumas pessoas que eu conheci, amigos, amigas, porém as características eram as mesmas. Pessoas abusivas, algumas delas, e eu não entendia como isso acontecia, porque eu até comecei a estudar e li sobre algo como o nosso cérebro é um computador que armazena memórias e tudo que nós vivenciamos em nossas vidas fica gravado e tende a se repetir. Essas memórias, se elas não forem purificadas e aceitas, acolhidas, elas se repetem. Daí a técnica do Ho'oponopono para purificar essas memórias. É impressionante como isso funciona. Já tem algum tempo que eu comecei a fazer uso da técnica do Ho'oponopono para fazer a purificação das memórias do meu inconsciente, que eu percebi que reverberavam na minha vida, né? Reincidiam algumas coisas. E o que acontece? Às vezes, essas memórias, elas podem estar vindo de outras maneiras, né? Às vezes o perfume que a gente lembra, às vezes uma música que a gente escuta que traz uma lembrança de tristeza, uma lembrança de mágoa, ou qualquer que seja a memória, é importante a gente acolher esse sentimento e não rejeitar isso. Por quê? Esse é um chamado da nossa criança interior ferida. Tudo o que acontece na nossa vida desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, isso fica gravado no nosso inconsciente, né? Já desde o ventre já foi confirmado isso por várias pesquisas feitas cientificamente. Então, o que acontece? A criança, ela capta como uma esponja mesmo tudo que ela presencia, tudo que acontece na vida dela, desde que é pequenininha, até os 7 anos de idade aproximadamente, né? Um pouquinho mais até. E essas memórias, se elas forem uma memória de uma família disfuncional, por exemplo, uma família onde os pais brigam muito, é, enfim, existe violência doméstica, existe abuso, né? A criança presencia muito essas coisas, isso fica gravado no inconsciente da pessoa, né? E repercute para a vida toda. Não é que a criança não sente nada, isso aí passa, é coisa de criança, isso não existe, tá, gente? Isso aí se repercute sim, infelizmente, e na vida da pessoa,
E tem como trabalhar isso, tem como ressignificar essas questões, mas é importante não só ressignificar em terapia, como também modificar o sentimento por detrás dessas questões, né? Através do Ho'oponopono, nós conseguimos liberar essas memórias tristes que reincidem e, e vão repercutindo na vida da pessoa, fazendo com que a pessoa seja uma pessoa infeliz, né? Não consiga atingir um grau de felicidade na vida dela. E nós estamos aqui nesse mundo para ser feliz, né? Não para viver tristezas, mas para superar essas tristezas. A técnica do Ho'oponopono consiste em falar para cada memória que a gente tiver: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Aí você pode me perguntar: como é que eu vou dizer eu te amo por uma lembrança que eu não amo? Como assim? Como é que eu faço isso? Pois é aí que entra a criança interior ferida. Através da filosofia do Ho Oponopono, em nossa mente, existe uma família que deve estar em harmonia. A família, ela consiste no pai, na mãe e na criança. Essa criança, ela é chamada de Unihipili, que é o inconsciente. A mãe é chamada de Uhani, que é o estado de consciência da pessoa. E o pai é o Amakua, que é o superconsciente, ou também chamado o eu superior, ou a centelha divina que existe em todo ser humano. Estes três formam uma família de uma identidade própria e mais a divindade, que é o Criador de tudo que faz a purificação de tudo. Então, essa família tem que estar em harmonia, em equilíbrio, para que tudo possa acontecer da melhor e mais elevada maneira. Então, quem traz a consciência é a mãe, né? O Rani. É a mãe que vai pedir para a criança liberar as memórias de tristeza e dor que ela sente. Quando a criança interior consegue liberar essas memórias, aí essas memórias elas são elevadas, ela faz a petição, né, para a divindade. Essas memórias são elevadas através do eu superior, alma cua, para a divindade purifica e transmuta essas questões e devolve para o inconsciente purificadas, através das palavras te amo, sou grata. Simplesmente, se você falar a palavra te amo e sou grata para cada situação dessa que se apresenta na sua vida, isso vai ser transmutado e vai ser purificado. Não existe culpa, mas existe responsabilidade sobre quem nós somos, né? Você tem que saber que é 100% responsável por tudo que acontece em sua vida. E isso, fazer a petição para a divindade, fazer a limpeza dessas memórias de sofrimento para que elas cessem de acontecer. Então você diz: divindade, por favor, limpe e purifique em meu sistema de crenças do inconsciente tudo que causa dor e sofrimento. Eu sinto muito por tudo que eu tenho vivido. Eu peço perdão porque eu não sei o que foi que causou isso que eu estou vivenciando agora, essas dores. Eu te amo por estar aqui para mim e agradeço por fazer as limpezas e purificação dos dados inconscientes em mim. Esse fato de estarmos curando as nossas memórias, estaremos também curando tudo ao nosso redor e todos os envolvidos, pois essas programações negativas elas estão sendo limpas e curadas, purificadas com a repetição das frases eu te amo e sou grata para cada memória ruim que nós tivermos. Muitas vezes nós começamos a fazer o Ho Oponopono e aí a pessoa fala assim: ah, eu vou parar de fazer porque eu tô lembrando de muita coisa, tô ficando triste, tô ficando aborrecida, porque quanto mais eu faço, mais coisas eu vou lembrando do meu passado, isso me causa mal-estar, me causa depressão, mas é justamente isso que acontece, a pessoa tem que ir limpando essas memórias.
Eu observo também muitas pessoas perguntando para mim, mas como que a gente faz isso com relacionamento, né? Porque parece que a pessoa tem o dedo podre. Não é questão de dedo podre, gente, é questão de reensinar as memórias. É uma memória de trauma no relacionamento que você teve. Ok, o que você faz com essa memória? Ressignifica ela, mas ressignifica não só falando sobre ela, chorando sobre ela, não. Você ressignifica realmente limpando essas memórias, acolhendo, ressignificando de forma efetiva, de forma que isso purifique e não retorne, entende? Toda memória de dor, medo, traição, traumas, acidentes, tudo que precisa ser limpo, isso ocorre na sua vida para que você observe o que você precisa fazer de limpeza. O outro é apenas um protagonista, dizendo para você o que precisa ser limpo na sua vida, na sua dor, no seu inconsciente. Porque esses são padrões de repetição que vão acontecendo até que essas memórias sejam purificadas. Existem várias formas de fazer purificação. Uma delas é o mantra, feito por 108 vezes, com o japamala, ou você fazendo ele realmente contando as 108 vezes. Sempre que uma memória, um pensamento estiver reencenando, e aí você pede para a divindade estar limpando essas memórias em você, para que isso não retorne mais. E acredite que isso está sendo feito. Acredite porque está. Só para te dar um exemplo prático de uma coisa que aconteceu comigo, eu tive outro dia que desembaraçar um colarzinho cheio de nós, que tava, sabe aqueles colarzinhos fininho que às vezes fica guardado no porta-joias e fica todo embaralhado, assim, cheio de nozinho. Eu tava com alguma dificuldade de desembaraçar aquilo e eu queria limpar aquele colarzinho. E eu comecei a falar: Eu te amo, sou grata. Eu te amo e sou grata. Gente, é incrível. Aquele colar, ele se desembaraçou e ficou perfeito para o uso. Assim, mas é de uma forma que eu mesma fiquei encantada de ver como que aquilo aconteceu. Então, assim, se isso acontece com um simples colarzinho, imagina na nossa vida, no nosso karma, na nossa experiência, né, de dor, na nossas memórias de trauma, né? Eu acredito realmente que isso acontece e como eu mesma já tive algumas evidências e provas de que através do Ho'oponopono minha vida foi protegida, foi defendida, foi ressignificada, foi está sendo purificada a cada dia. Então, não só a minha vida, tá, gente, mas de todos aqueles que estão ao meu redor, de todos aqueles que eu conheço e do planeta, porque nós, quando fazemos essa purificação e pedimos para a divindade purificar em nós, é, isso vai ser feito não só em nós, mas em tudo à nossa volta. E como todos estamos ligados a todos nesse planeta, todo mundo vai ser favorecido através da nossa oração. O Ho'oponopono é uma das técnicas de purificação. Existem outras técnicas que, associadas ao Ho'oponopono, também podem potencializar essa, essa cura emocional, né? E porque se às vezes as coisas não estão acontecendo como a gente quer, isso não quer dizer que a limpeza não esteja sendo feita, né? Às vezes está acontecendo da forma que precisam acontecer, para o bem de todos os envolvidos, porque é assim que a divindade age em nossas vidas. Quando a gente dá permissão para sermos instrumentos de ação de Deus aqui nessa vida, aqui na Terra, é assim que acontece. É assim que as coisas fluem, é assim que
que, que a divindade opera em nós, ok? Gratidão.